Durante séculos, a região da Mongólia viveu sob o domínio do xamanismo. Por todas as regiões das estepes, os povos nativos que habitavam em diferentes clãs, as várias regiões da Mongólia, possuíam uma religião majoritariamente politeísta e animista. Adoravam os elementos da natureza e os animais que envolviam o seu dia a dia. Rituais xamânicos ainda são muito presentes hoje em dia, mas naquela época, antes do século IX, enquanto a Europa vivia a Idade Média, toda a região da Ásia Central adorava esses vários deuses que representavam forças da natureza. Na Mongólia, em especial, o deus chamado Deus Bo, onde quando algum agricultor ou alguma liderança política necessitava de auxílio ou dicas em momentos de guerra, de conflito ou de fertilidade, esses deuses eram invocados para que pudesse auxiliar na vida das pessoas da região. As religiões tradicionais da Mongólia sobreviveram intactas e únicas até o início do século XII. Por volta de mais ou menos 1100, os primeiros lamas, estudiosos do budismo, começaram a migrar do Tibete para a Mongólia. Entrando em contato com os diferentes clãs e grupos nômades que habitavam a Mongólia naquela época, o budismo se disseminou, especialmente quando Gengis Khan, a partir do século XIII, começou a expandir o Império Mongol por toda a Ásia Central, sul da Rússia, China, Oriente Médio, até as portas da Europa. Claro que todas as antigas autoridades religiosas xamânicas acabaram entrando em conflito com os budistas. Essa mistura, essa mescla religiosa, juntamente com o islamismo da Ásia Central e, consequentemente, o cristianismo, às portas da Europa e Oriente Médio, fizeram com que a religião budista da Mongólia se tornasse especificamente única. Ao longo dos séculos 13, 14, 15, a forte conexão entre a Mongólia e o platô tibetano, por mais que houvesse o Império Chinês entre essas duas regiões, fez com que as estreitas relações religiosas e comerciais entre os dois se intensificassem.
Dessa forma, ainda é possível visitar templos construídos ao longo dos séculos 17, 18, 19, uma herança histórica e religiosa para o país, símbolo essencial para a formação da identidade nacional mongol. Apesar de todo o desenvolvimento do budismo na Mongólia e de suas raízes estarem intrínsecas na cultura do país, na virada do século XIX para o século XX, a situação tenderia a mudar. No início do século XX, a Mongólia possuía mais de 500 monastérios, com seus membros não apenas presentes na vida religiosa, como também na vida pública. Estima-se que os complexos de templos e seus membros controlavam em torno de 20% da riqueza da Mongólia, representados especialmente pela figura do Bogta Khan, autoridade máxima do país, especialmente após o fim das relações com o Império Manchu chinês. Já após a tomada do Partido Comunista da Mongólia em 1924, a situação tenderia a mudar. Sukbatar e seus correligionários, especialmente Choi Balsan, dariam início a uma forte perseguição às estruturas administrativas, aos monges e aos complexos de monastérios presentes na Mongólia. Impulsionados e inspirados pela política do grande expurgo de Joseph Stalin, a Mongólia comunista fecharia uma infinidade de templos, perseguiria, julgaria e assassinaria muitos de seus membros. Estima-se que no início do século XX, quase metade da população masculina adulta fazia parte integral da estrutura administrativa e religiosa dos templos budistas. Buscando reformar as estruturas econômicas, administrativas e educacionais, o Partido Comunista da Mongólia secularizou a região, extinguindo de uma vez por todas a influência e a presença de monges e membros religiosos dentro da estrutura burocrática. O país viveu uma forte guinada para a direção contrária da qual vinha vivendo nos últimos séculos. Um dos únicos monastérios que continuou em atividade foi o monastério Gandan. Com pouco mais de 100 monges em sua estrutura, o monastério presente na cidade de Ulaanbaatar sobreviveu muito mais como um aspecto museológico do que efetivamente religioso. Dentro de todo o templo budista, é possível encontrar essas rodas de oração. Existem algumas regras para a boa convivência dentro dos templos. Toda movimentação deve ser feita da esquerda para a direita. As rodas de oração são giradas em torno de 3 vezes. Acredita-se que a cada volta que você realiza, boas energias e orações são enviadas aos céus, limpando dessa forma os nossos pecados e erros. O budismo, de fato, que surgiu na Índia, graças ao príncipe Siddhartha Gautama, que se tornou o Buda Sakyamuni, acabou se espalhando por toda a Ásia. E a Mongólia se tornou um dos principais berços do budismo asiático, se misturando com outras religiões, especialmente o xamanismo. Após a formação do Império Mongol, o contato com religiões como o islamismo e o cristianismo criaram algo único na região.
Dentro do templo Gandan, aqui na região de Ulaanbaatar, existe a maior estátua dentro de um espaço fechado do mundo. A estátua do Bodhisattva Avalokiteshvara, um dos principais nomes do budismo mundial, representa a importância da Mongólia para o cenário do budismo, não apenas na Ásia, mas como para todo o mundo. Além disso, as imagens de vários Budas presentes aqui dentro retratam a importância que esse lugar possui para os monges e para a comunidade budista da Mongólia.